que era pastor. Os irmãos com paz do Senhor. Amém. Irmãos, prazer muito grande estar aqui nessa noite, louvando e agradecendo o nome de Jesus. Ele já tem falado conosco através dos louvores. E que bom, né, que nós estamos aqui. Porque o mundo realmente tem muitas ofertas para nós. E os nossos olhos parecem muito boas, né? Mas não tem caminho melhor. É melhor a gente passar um dia na presença de Deus do que mil em outros lugares. Amém? Irmãos, hoje eu quero refletir sobre uma história que está contada, narrada em Jeremias, no capítulo 42. Amém? Vamos lá, versículo 1. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, profeta: Cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, o teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho que devemos andar e o que devemos fazer. Então Jeremias, o profeta, disse: Eu vos ouvi, que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha de verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então eu vos edificarei e não vos derribarei, eu vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que tenho vos feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. Eu vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas, se vós disserdes: Não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo: Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Se vós absolutamente puserdes os vossos rostos para entrares no Egito, e entrares para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Versículo 22. Versículo 21, na verdade. E vos tenho declarado hoje, mas não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma, pelo qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e de peste morrereis, no mesmo lugares onde desejastes entrar para lá peregrinardes. Irmãos, para a gente entender a história que está sendo narrada aqui nesse capítulo, a gente precisa entender o contexto que o povo de Judá estava vivendo. E para entender esse contexto, é bom a gente retroceder um pouquinho na história, para entender a história do povo de Israel. Judá, irmãos, era uma tribo de Israel. Israel tinha 12 tribos, sendo Judá uma delas. E antes de Israel ser uma nação,
de Judá ser uma nação, eles eram só um povo. E eles foram um povo que foram escravos na nação do Egito. Por 400 anos eles foram escravos. E um dia Deus chamou Moisés, levantou Moisés e mandou ele lá libertar aquele povo. Só que não foi tranquilo essa libertação, porque quem que quer perder um povo inteiro trabalhando de graça? O faraó não queria deixar eles saírem, não queria libertar eles. Então o Senhor, com mão forte, foi lá, enviou várias pragas, operou muitas maravilhas, enviou a praga sobre os egípcios, até que Faraó deixou eles, libertou eles, falou assim: pode ir embora. E então eles saíram do Egito, mas aí Faraó mudou a mente, falou assim: não, vou lá buscar aquele povo de volta, e mandou o exército atrás deles. Eu creio que os irmãos lembram que chegou uma hora que tinha o Mar Vermelho na frente, tinha o povo de Israel e atrás o exército de Faraó, não tinha para onde eles iam. Mas aí Deus foi lá que abriu o Mar Vermelho e fez aquele povo passar por terra seca. Quando o exército de Faraó perseguiu eles, aquele mar se fechou e consumiu todo o exército. Quando eles estavam caminhando ali rumo a Canaã, a terra prometida, uma terra que emana leite e mel, que era a promessa que Deus tinha feito para eles, Deus operou muitos milagres também. Eles estavam no deserto, e no deserto de dia é muito calor, e Deus ficava com uma coluna de nuvens sobre eles, fazendo sombra para que eles não perecessem no calor. À noite no deserto é muito frio, e aquela coluna de nuvens se tornava uma coluna de fogo para iluminar e aquecer eles. Esse povo viu os milagres que Deus fez para libertar eles. Eles chegaram à terra prometida, e aí quando chegaram lá tinha mais um obstáculo, tinha o Rio Jordão, e Deus mais uma vez vai lá e, como fez no Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão e aquele povo passou em terra seca. Chegou do outro lado, tinha uma cidade habitada por gigantes, com muralhas altas, e aí Deus foi lá e derrubou todas aquelas muralhas e deu a terra que Ele tinha prometido ao seu povo. Então, irmãos, teve o período dos juízes que Israel não tinha um governo centralizado, que eram as 12 tribos agindo de forma autônoma. E depois veio a monarquia. Saul foi o primeiro rei. E depois veio Davi, que também formou o reino de Israel, as 12 tribos unificadas. Depois veio Salomão, e o reino ainda se expandiu ainda mais, foi construído o templo, e Deus abençoando grandemente o templo. Mas depois que Salomão morreu, irmãos, devido o rei ali de Israel não ter ouvido a voz de Deus, aquele reino se dividiu. 10 tribos ficaram para o norte, Judá e Benjamim ficaram para o sul. E aí passou a ter 2 reinos: o reino de Israel, que era o reino do norte, e o reino de Judá ao sul. O reino de Israel, com o tempo, foi caindo em pecado, a idolatria foi tomando conta daquele povo, e aí Deus mandou a Síria e destruiu o reino do norte, sobrou só o reino de Judá. Mas o reino de Judá, irmão, ao invés de perseverar, também deixou a idolatria entrar no meio deles, e aí Deus mandou os caldeus, os babilônicos, e invadiram Judá e destruíram Jerusalém. E é nesse contexto que Jeremias estava falando aqui. Judá, que era um reino antes poderoso, agora era um reino quebrado, tinha sido invadido pela Babilônia, e muitas daquelas pessoas tinham sido mortas e levadas cativas, mas ainda sobrou um povo. E esse povo que sobrou, eles estavam pensando: o que nós vamos fazer agora? Quando os caldeus voltarem, provavelmente vão matar todo mundo. E aí eles vão até Jeremias, que era um profeta, e falam assim: olha, consulta a Deus por nós, para saber o que a gente deve fazer. E aí Jeremias ora, consulta a Deus, e Deus fala com ele: olha, manda esse povo ficar aqui na terra que eu dei para eles, na terra da promessa. Não volta para o Egito, porque é uma terra de escravidão. Mas aquele povo resolveu desobedecer a Deus. Não ficaram na terra de Judá, na terra de Canaã, que Deus tinha dado para eles há tantos anos atrás, mas resolveram voltar. Irmãos, dado esse contexto histórico, a gente vai passar agora para o primeiro tópico da nossa mensagem, que é a libertação dos hebreus. A gente já viu aqui que o Egito, ele era um lugar de escravidão e que o povo estava padecendo. Estava padecendo tanto, depois de 400 anos de jugo pesado, que o Senhor disse a Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que emana leite e mel. Essa aí era a promessa que Deus tinha para o povo de Israel, irmãos. Uma terra que emana leite e mel.
Deus falou para Moisés: olha, eu vou tirar esse povo da terra de escravidão, do jugo pesado, porque eu tenho ouvido o sofrimento deles e vou levar eles para uma terra que manda leite e mel. E a gente já viu, irmãos, que a libertação desse povo não foi um negócio tranquilo, não. Deus entrou com mão forte, com a mão pesada em cima dos egípcios para liberar aquele povo. Teve as pragas, o mar vermelho, teve maná. Não sei se os irmãos conhecem a história, mas o povo uma hora ficou com fome e falou assim: olha, a gente devia ter ficado lá no Egito, lá pelo menos tinha pão, a gente vai morrer de fome. E aí Deus mandou maná, pão do céu para eles comerem. Enjoaram do pão, falou assim: nossa, lá no Egito tinha carne. Deus mandou carne para eles. Estava com sede, Deus fez sair a água da rocha. A roupa, a Bíblia relata que a roupa deles, os sapatos deles não se desgastaram. Deus livrou eles de vários inimigos que estavam tentando ali consumir a eles, irmãos. Eles viram a glória de Deus. Isso é algo que sempre teve presente na memória do povo de Israel, na memória do povo de Judá. Se a gente olhar em Números, nos outros livros da Bíblia, em Juízes, em Salmos, nos profetas, sempre tem menção da mão forte do Senhor tirando eles do Egito. Lá em Deuteronômio 26, no capítulo 8, está escrito assim, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e milagres, e nos trouxe essa terra que mana leite e mel. Fazendo um paralelo, irmãos, foi também com mão forte que Cristo nos libertou do pecado. Antes nós estávamos no mundo, nascemos condenados. Paulo escreveu: todos pecaram, portanto todos estão destituídos da glória de Deus. A gente não tinha direito nenhum de olhar para os céus e orar a Deus. Nós estávamos separados dele. O castigo, irmãos, que estava reservado para nós, a dívida que nós tínhamos para com Deus, não podia ser paga de maneira nenhuma. Mas Cristo se fez homem, sendo Deus. Ele se humilhou e tomou a forma de homem. E aí um dia ele nasceu, irmãos, numa manjedoura. O Rei dos Reis não veio num palácio, mas veio dentro de uma estrebaria, no lugar mais simples que podia ter, numa manjedoura. Cresceu, irmãos, aprendeu, viveu tudo que nós vivemos, foi tentado em tudo, mas ainda assim ele não cedeu ao pecado. E não cedendo ao pecado, irmãos, ele ainda levou a culpa minha e sua. Foi humilhado, sofreu todo tipo de sofrimento que é possível humano. Jesus passou. Foi traído pelo seu amigo, porque Judas era alguém próximo dele. Foi traído, foi humilhado, apanhou. Eu vi uma vez um médico falando sobre o sofrimento de Jesus do ponto de vista médico, e aí ele relata que quando os romanos batiam, davam chicotadas nele, eram tiras de couro, mas na ponta do chicote você tinha pedaços de osso, tinha pedaços de chumbo, e aquilo entrava na carne de Jesus e dilacerava, de tal maneira que chegava aos nervos, irmãos. Foi uma tortura grande que Deus passou, que Jesus passou por nós. E aí, irmãos, depois de todo o sofrimento físico, de toda a humilhação, chegou ali na cruz, irmãos, ele suportou o peso de todo o pecado. Foi com mão forte que ele nos libertou. E hoje nós podemos ter acesso ao Pai. A separação que existia entre nós e Deus não existe mais. Por quê? Porque Deus conquistou a nossa liberdade. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, está escrito assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós antes estávamos lá no Egito também, como o povo de Israel, escravizados, um jugo pesado, condenados. Mas Deus nos tirou do império das trevas, das garras do diabo, e nos trouxe nessa noite para estarmos na presença dele. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, está escrito assim: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Tudo isso, irmãos, como Deus libertou o povo hebreu ali dos egípcios, fazendo um paralelo, Jesus também veio com mão forte e com um amor tão grande, nos libertou do império das trevas,
Em João 3,16, o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É difícil mensurar o tamanho desse amor, não é? Alguém acha aqui que nós merecemos a salvação, irmãos? Eu sei que eu não mereço. Eu sei das minhas falhas. E Deus sabe também. Quantas vezes, irmãos, eu quis sair da presença de Deus? Quantas vezes eu fiz o que eu não deveria fazer? Eu desagradei a Deus. Não foi uma nem duas. Mas ainda assim, Deus teve misericórdia e amor. E me amou de tal maneira, e te amou de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora nós vamos para o segundo tópico da nossa mensagem, que é a decisão de voltar para onde Deus tirou. Joanã, que era o chefe ali dos príncipes dos exércitos, e o grupo de pessoas que estava com ele, o povo, desde o menor até o menor, eles queriam a aprovação de Deus para ir para o Egito. Eles não queriam a direção de Deus como eles pediram a Jeremias, apenas a aprovação. Mas Deus falou com eles, não vão. E quando Deus fala não para a gente está disposto a aceitar? E quando aquele convite, que aparentemente não tem nada a ver, mas Deus fala assim, não vai. Nós estamos dispostos a não ir, irmãos. É muito fácil cantar, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas na prática é difícil, tá, irmãos? Na hora que Deus fala não, meu Deus, Senhor, até parece que a gente sabe mais que Deus, né, irmãos? A gente fica bravo, quantas vezes a gente desobedece, mas a gente não deve repetir o erro daquele povo. Se Deus falar não, irmãos, não vamos fazer. Mas por que voltar para o lugar? Por que aquele povo queria voltar para o Egito, né? O lugar de onde Deus tinha libertado eles com mão forte. Vamos analisar a história ali. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, tinha invadido Jerusalém, tinha destruído o templo, acabou com a cidade, matou meio mundo de gente, o outro meio mundo ele levou cativo, preso para a Babilônia, e deixou um resto ali. O medo daquele povo era gigante, irmãos. Na hora que os caldeus voltarem, vai todo mundo morrer. E o Egito, naquela época, ele era uma grande nação. Era uma nação que tinha os meios econômicos e militares para se rivalizar com a Babilônia. Então é muito lógico, assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, deixa ele lá ficar junto com ele. Mas em Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: há caminhos que ao homem parece direito, parece bom, mas o fim deles é a morte. Fazendo um paralelo, irmãos, nós não devemos abrir mão da liberdade que Cristo para nós conquistou. Nós éramos escravos do pecado, sujeitos à nossa própria consciência. Mas Deus, com mão forte, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino de luz. Glória a Deus. E como foi cantado aqui, irmãos, todo dia o pecado vem, ele bate a porta, né? Não sei se vocês lembram da história de Caim e Abel, mas Deus avisou Caim e falou assim: olha, Caim, todo dia o pecado está à sua porta, cabe a você falar sim ou não para ele. E se a gente fala sim, irmãos, o pecado, o que nós estamos fazendo? Nós estamos virando as costas para o sacrifício que Deus fez por nós, e a gente está voltando para o império das trevas que Deus nos tirou. Tem caminhos que para os nossos olhos parecem bons e que aparentemente não tem problema nenhum, não tem nada a ver, né? É só uma olhadinha, é só um gole, é só uma tragada, é só uma música. Mas, irmãos, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito assim: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Porque o que semeia na sua carne, ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. É de sementinha em sementinha, é de nada vem, nada vem, irmãos. Que a nossa mente muda, e quando Deus fala não, a gente fala assim: eu vou assim mesmo. E quando a gente toma essa decisão, é algo muito triste. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 20, está escrito assim, ó: porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora que não conhecessem o caminho da justiça, e conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado.
Deste modo, sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Quando nós tomamos a decisão, irmãos, de voltar, é como um cachorro que vomita, vai lá e come o vômito. É pesado, não é? Isso nos leva ao terceiro tópico da nossa mensagem: as consequências da sua decisão. Se a gente decide permanecer na liberdade, na terra, na promessa que Deus conquistou para nós, ou se a gente decide não obedecer a Deus e voltar para o Egito. Voltando no texto que a gente leu, Jeremias 42:10. Se de boa mente ficardes nessa terra, então eu vos edificarei e não vos derribarei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temas o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, que eu sou convosco para vos salvar e vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à sua terra. A situação daquele povo era difícil, irmãos. E muitas vezes nós encontramos em situações difíceis e parece que o jeitinho do mundo, tomar a decisão, abraçar o pecado é mais fácil, vai nos trazer mais felicidade. Mas essa não é a verdade, irmãos. Se a gente permanecer na presença de Deus, igual nós estamos aqui, o Guilherme até falou, às vezes alguém te chamou para uma festa, para um lugar que Deus não iria se alegrar de você estar, mas você está aqui hoje, louvando a Deus, ouvindo a palavra dele e aprendendo dele. Deus vai te abençoar, Deus vai te edificar, Deus vai plantar você em boa terra, e você vai crescer, irmãos. Deus tem muitas bênçãos para nós. Isso não significa, como esse evangelho de prosperidade que pregam por aí, né? Eu vou ficar rico, ter o carro do ano, o melhor emprego, nunca mais vou ficar doente. Não é isso, irmãos. Se a gente espera em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A promessa que Deus tem para nós é muito maior. Ele tem muitas bênçãos para nós nessa terra. Para cada um ele tem uma bênção diferente. Para cada um ele tem um chamado diferente. Mas a promessa que ele conquistou para nós, irmãos, é salvação. É estar junto de Deus. É um dia quando aquela trombeta tocar, nós vamos ouvir. Primeiro os mortos vão ressuscitar. Depois nós, os que estaremos vivos, vamos ser arrebatados também. E nós vamos encontrar o Senhor nos céus. E como Ele é, nós seremos. Como Ele é, nós o veremos. Mas se a gente tomar a decisão de voltar para trás, lá em Jeremias 42, versículo 13: mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz de Deus, dizendo, não, antes nós voltaremos à terra do Egito, onde não haverá guerra, não ouviremos som da trombeta, não teremos fome de pão, e ali ficaremos, nesse caso, ouvir a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrares no Egito, para lá peregrinar, e acontecerá então que a espada que vós temeis, ali alcançará vocês. A fome que receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. O salário do pecado é a morte, irmãos. E o que aconteceu com aquele povo que foi ali, que saiu, não obedeceu a voz de Deus e foi peregrinar no Egito? Em 567 a.C., Nabucodonosor invadiu o Egito e esmagou completamente as forças de Faraó. O Egito não tinha nada para oferecer a Judá, tinha só aparência. Parecia que era um reino forte, parecia que tinha um exército poderoso, parecia que tinha recursos, mas na hora que chegou ali, na hora da guerra, não teve jeito, irmãos. As forças do Egito completamente saíram debandadas e foram todos massacrados. E a morte que os judeus tanto temiam alcançou eles ali. O mundo não tem nada para oferecer para vocês, tem só aparência. Parece que é bom, parece que vai fazer bem, parece que vai te alegrar, mas o que ele tem ali escondido, irmãos, é a morte. É um castelo de cartas ali, ó. Basta só um tequinho e tudo desmorona, literalmente a casa cai. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Por fim, irmãos, Jesus fala sobre essa questão de voltar para trás, de olhar para trás. Quando ele está explicando ali sobre a vinda do seu reino, lá em Lucas 17:32, ele escreveu assim, ele disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer um que procurar salvar a sua vida, perdê-la,
qualquer que a perder, salvá-la. O que aconteceu com a mulher de Ló, irmãos? Ló era um homem que habitava nas cidades ali de Sodoma e Gomorra, e aquela era uma cidade muito ímpia, muito imoral, e Deus falou assim: esse povo está demais, vou mandar fogo e enxofre do céu para destruir todos eles. E Ló era o único justo que havia ali. Ele falou com Ló: olha, Ló, sai dessa terra, sai de Sodoma e Gomorra, vai e não olha para trás, só foge, porque a destruição está vindo aí. E aí Ló pega a sua família, sua mulher, seus filhos, e sai correndo ali de Sodoma e Gomorra, irmãos. Só que a mulher de Ló, ela não obedeceu a Deus, ela só olhou para trás, virou uma estátua de sal, pereceu. Somente o fato, irmãos, dela olhar para trás foi o suficiente para perecer. E aí, partindo para a conclusão da nossa mensagem, você que está de pé, cuide para que não caia. Para cair, irmãos, basta apenas estar de pé. Cuidado com o que você está semeando, porque você pode colher a corrupção e tomar a decisão de voltar para onde Deus tirou. A mulher de Ló perdeu a salvação somente por olhar para trás. Vamos olhar para frente, irmãos. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que ir para frente, irmãos. Para trás não tem nada. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por que a gente quer voltar para trás? E eu quero ressaltar mais uma coisa aqui, irmãos. Vigiem. E eu vou falar isso aqui com muito temor no meu coração. Porque voltar para o Egito tem consequências muito sérias. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, está escrito assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro, ou seja, é impossível para aqueles que estavam nas garras do diabo, no reino das trevas, e foram feitos participantes do reino de Deus e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É impossível, irmãos. Essa é uma palavra pesada. Muito cuidado com o que a gente anda fazendo, com as decisões que nós andamos tomando. Se você está fraco e desanimado, quem sabe até desviado do caminho do Senhor, ainda não é tarde para você. Você pode até estar querendo ir para o Egito, está a caminho de lá, mas Deus está falando nessa noite para vocês: volta, não vai. Deus é longânimo e misericordioso e não quer que ninguém pereça, antes que todos venham a arrepender-se. Dê meia volta no seu caminho, comece a trilhar o caminho correto. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Não tem outro caminho. O mundo vem de 1 milhão de caminhos. Para você fazer a Deus, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, é só ser uma pessoa boa. Não é, irmãos. É só Jesus que pode te levar a Deus. Volte rápido, porque amanhã pode ser tarde. Quando aquele povo ele migrou para o Egito, não foi na hora que Nabucodonosor foi lá e matou todo mundo, não. Eles ficaram um tempo lá, pensando que estava tudo tranquilo, irmãos. Mas a morte e a destruição estavam vindo. E pode ser que, se você demorar muito a ouvir o chamado de Deus, a fome, a espada e a peste que você tem pode te alcançar. O Pai, nessa noite, Ele está de braços abertos e Ele está esperando. A sua liberdade, ela já foi comprada, ela custou caro, como nós já vimos aqui. Sua carta de alforria já está assinada. Aleluia. Basta só você querer. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queridos, vamos orar. Coloca